Bem-vindos ao Fala Vet Podcast. Eu sou Maria Grande e aqui ao meu lado está a Luísa Macedo. Nós somos amigas, somos médicas veterinárias e hosts desse canal. Hoje, pessoal, o nosso episódio é um tanto quanto diferente do que o normal. Nós fizemos um compilado de 13 episódios para que vocês possam assistir todos eles, os momentos mais especiais, de uma vez só. Pois é, feriadou com Fala Vet. E começamos com histórias que vão desde alunos da graduação, professores, doutorandos... Também empreendedores, profissionais da área de nefrologia, de imaginologia, anestesiologia, neurologia, oftalmologia também. E por fim ainda uma analista existencial. Nós participamos até, como a Luísa já falou, de uma palestra sua sobre o veterinário de sucesso. Então você tem o veterinário comum e o veterinário de sucesso. O que você resumiria pra gente assim, qual é a diferença, bem, entre um e outro? O veterinário insubstituível é aquele que ele sabe ser reconhecido e reconhece. Porque a gente vem do veterinário comum que acredita que nós não somos reconhecidos. Então, como ele já vem armado para isso, eu já sei que você não vai me reconhecer, então eu vou te forçar a me reconhecer, vira um embate entre Dona Maria e o veterinário comum. E isso é algo que começa nele. A única pessoa que pode ser reconhecida é uma que se reconhece e reconhece sua identidade. Só que não é culpa do colega. A gente é formado para ser clínico, para ser, especialista. E a gente pega o básico da nossa profissão. Mas o lidar com as pessoas, o lidar com a gente, o nosso autoconhecimento não é falado, não é nem incitado, Na faculdade, nunca. Eles nem incentivam a gente a, dá uma olhadinha nisso aqui. Uhum. Eu sei que a gente fala muito na faculdade, de vocês devia acontecer que a gente deveria fazer psicologia, né? Porque a gente tem que ficar aguentando, sei lá, as Donas Marias. E a gente já sai de fábrica ali com esse ranço instalado com sucesso. É um preceito, né? É uma coisa que a gente então, já vem instalado mesmo. Exatamente. Dona Maria entra pela porta, a gente vai, já. Meu Deus. Por que o Bob não vem sozinho? Então, o veterinário comum, ele vem, dessas crenças da faculdade. Tem crenças pessoais, tem crenças dele mesmo. E ali vai virando uma grande tortura, 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 tortura. Não são todos. Tem veterinários que eu digo, você já é insubstituível, mas não descobriu, não mapeou isso em você. Para você é um dom e talento que é ajudar verdadeiramente, cuidar da Dona Maria, para você é algo seu e você acha que é natural. Mas não, isso é um grande diferencial de mercado hoje. Não adianta ser o melhor clínico, ter a melhor especialidade. Se você não souber lidar com a Dona Maria, isso tudo fica no bolso. As pessoas ficam acumulando, diplomas na parede. Um veterinário comum, ele pode ser um grande especialista da área dele. Só que se ele não sabe ser reconhecido e valorizado e não valoriza e não reconhece, é o veterinário frustrado, porque ganha pouco, trabalha muito e não consegue fazer a conexão. Isso. Imagina você trabalhar 8, 12 horas com uma pessoa que você não se conecta. Até me lembrou uma frase que a gente ouve muito, por exemplo. Nossa, por que eu não consigo tirar férias como pessoas normais? Assim, ou porque a Dona Maria fica me mandando mensagem, não entende que eu estou de férias, ou porque, assim, se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas, Isso é uma coisa que você também provavelmente ouve muito. Eu, ultimamente, estou colocando no meu WhatsApp, estou de férias. E as pessoas respeitam? Agora a maioria respeita, eu coloco no status. Mas assim, isso é uma coisa que me faz refletir muito e eu queria saber a tua opinião, Assim, você acha que isso é uma falta de educação financeira nessa questão, Ou uma falta de como expor para o cliente essa necessidade, entendeu? Porque é uma coisa que é muito recorrente. Eu te diria ainda que são 3 coisas. Uma, do veterinário entender a necessidade de tirar férias. Uhum. De alguma forma, as férias ficaram como algo acessório. Mais uma bolsa, mais um telefone. Tipo assim, só se eu não tiver mais nada pra fazer, eu tiro férias. E férias não é necessariamente sair pra uma praia e tudo. É só descansar deste assunto, desse dia a dia. E pouco se fala, das necessidades do ego. Necessidade, uma delas é de variedade. Então, as férias, as viagens, elas são necessárias para um atendimento das nossas necessidades. Então, se eu não atinjo ela da maneira correta, aí a gente vai para outras coisas. Aí a gente vai para relacionamentos abusivos, a gente vai para pessoas que acabam traindo
seu cônjuge que ama mesmo. E a gente olha de fora isso e não entende esse movimento. Então, assim, não ter tempo para o autodesenvolvimento e autoconhecimento para entender dessas necessidades, a gente nem fala sobre isso em medicina veterinária normalmente. Então, essa é a primeira. Tem merecimento. Muita gente acha que quem merece tirar férias? Quem, sei lá, trabalhou muito, ganhou muito. Como eu não sou essa pessoa, eu não mereço esse movimento, né? Desculpa te cortar, mas uma frase que eu ouço muito assim, quando eu estiver de férias, eu vou lembrar desse dia que eu trabalhei 14 horas. Olha, que horror. Assim, é triste, né? Triste. Não, e muitos Muito assim, o fulano já trabalhou inúmeros anos e nunca tirou férias. Então, quem sou eu para pedir férias agora? Isso. Quantas vezes a gente comum que tem veterinário também? que tá 10, 12 anos sem tirar férias. Quando eu boto caixinha de pergunta, eles falam férias, férias, o que é isso? Onde compra? E tirar sarro de algo que absolutamente não tem nada de engraçado. E outra coisa é essa necessidade de descansar do que você trabalha. Não no sentido das férias, nem do final de dia. É porque quando você trabalha com o que você ama, não há essa necessidade do descanso. As férias é para variedade. Olha a diferença. Variedade é uma coisa. Descansar como se você estivesse aprisionado numa prisão e saísse assim das correntes, isso tá errado. O trabalho não é prisão e corrente, é gostoso. A gente não tem que comemorar o sexto, a gente tem que comemorar o segundo. Porque segunda-feira é o dia que você vai pegar teus dons e talentos e ajudar outro ser humano. Então, quando você reclama dos teus clientes, reclama do teu dia a dia, quando você reclama, tipo, não acredito que já é segunda, meu Deus, esse final de semana passou rápido, as que curtem o final de semana, né, porque nem isso a maioria se dá o direito, né, é uma prisão, é uma roda de samsara, ela fica ali. Então, assim, a pergunta que não quer calar. Geralmente tá numa roda conversando, algum médico veterinário fala, poxa, tá na época de pagar a anuidade do CRMV, cara. Eu não sei aonde vai esse meu dinheiro. O que está acontecendo com o meu dinheiro? Então, eu gostaria muito, você envolvido em tantos como diretor da Associação dos Hospitais Veterinários, de Médicos Veterinários e conselheiro do CRMV, desmistificar um pouco e explicar para a gente o que tanto o CRM faz com esse dinheiro, para que a gente possa mostrar para os médicos veterinários a importância mesmo do CRMV para a nossa classe. Você sabe que isso não é uma pergunta de hoje, né? Pergunta de sempre, né? Principalmente aquelas pessoas que não estão diretamente envolvidas com a produção de leis, com a situação do que é a medicina veterinária. Então, o Conselho Regional é uma autarquia federal. Então, existe em todos os estados do Brasil e ela é normatizada e regulado por um Conselho Federal com sede em Brasília. O que acontece? Nós, porque eu sou conselheiro lá, né? Então, o Conselho Regional, ele é uma autarquia e, por si só, ele já é antipático. Porque todo começo de ano vem aquele boletim para pagar. E eu entendo, junto com o PVA, junto com tudo. Junto com tudo. E eu entendo que o médico veterinário, às vezes, fique pensando, né? Mas eu gostaria de remeter a uma situação básica e primária, que o médico veterinário já deveria saber para que serve o conselho. Isso está no Código de Ética, Resolução 1138 de 2016, está na Lei 5.517, que é a lei que regulamenta a profissão, né? A lei que foi formada, que disse para o Brasil, olha, médico veterinário pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele é responsável pela saúde única, pela saúde dos animais, pela saúde do ambiente. Bom, esse é o contexto que eu estou falando assim um pouco mais legalista, né? Mas para ser prático, o que nós fazemos? A autarquia federal, ela tem como prioridade proteger a sociedade e não o médico veterinário. Então, nós pagamos, eu pago também, o meu hospital paga, todos os estabelecimentos pagam isso, para que a gente consiga dizer para a sociedade, olha, pode ir lá naquela clínica, pode consultar o determinado veterinário, que ele está autorizado e ele faz um bom serviço. Então, você veja, há uma necessidade muito grande, e eu até agradeço por vocês me convidarem e poder falar desse assunto, porque não é uma questão de defesa porque eu sou conselheiro. Eu não ganho absolutamente nada para ser conselheiro, é um trabalho voluntário. Mas como é da minha formação, passar conhecimento e ensinar para todos os jovens, principalmente, que muitas vezes não têm uma formação adequada, não tiveram lá nas suas bases, nas suas faculdades, o ensinamento do Código
código de ética e o ensinamento da Lei 5.517, cabe a nós tentar mudar isso. Cabe a mim, cabe todo mundo que está lá no Conselho Federal, nos regionais, né? A gente não pode educar, a gente não vai formar, mas a gente pode fazer essa orientação, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, quando a gente contribui para o Conselho, a gente está dando dinheiro para quê? Olha, você me fiscaliza, e em conta disso eu posso trabalhar e todo mundo vai acreditar em mim, né? O nosso sonho é que a sociedade interprete isso como legal. Agora eu vou mudar um pouco de assunto. Em 2021, o CFMV publicou um artigo que a gente tem que controlar a demografia médico-veterinária, que está muito veterinário saindo por ano das faculdades. Diante disso, você acha que seria interessante voltar ao exame de certificação profissional? Perfeitamente. O exame de certificação nacional foi um ato lamentável, na verdade, que aconteceu aí no Brasil, porque um determinado estudante se recusou a fazer, entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa. Ele foi extinto, o exame de certificação nacional, porque existe lá na 5.517 um artigo lá que diz: todo médico veterinário formado por uma instituição de ensino superior tem o direito de exercer a medicina veterinária. Então, uma resolução, que era o exame de certificação nacional, ela não pode ser superior a uma lei. Por isso, esses médicos, eu não sei se foi um, mas parece que foi um, ele entrou e isso deu um efeito cascata, né? E esse efeito cascata extinguiu. Nós estamos tentando voltar a isso via a BHV, via a NMV e outras entidades, né? Não somos só nós, e o próprio Conselho Federal, de que isso seja um exame voluntário, porque a gente não pode mais obrigá-lo. Nossa, muito legal. Mas a gente quer que seja voluntário. E aí entra naquele assunto que nós falamos no começo da acreditação. Imagina o seguinte: um estudante recém-egresso de uma faculdade fazer esse exame voluntariamente. Você imagina quantas portas vão se abrir de emprego para ele. Porque ele vai dizer: olha, eu passei aqui nessa instituição, nesse exame aqui, que ninguém faz, só eu tenho, poucos têm, né? Porque, assim, acredito eu, e aí um chute meu, né? Que se a gente fizer esse exame de certificação, mais de 50% dos estudantes que estão saindo hoje não passam. E existe também um exame de certificação para velho que nem eu. Para velho que nem eu. A gente quer fazer isso também. Porque quem me garante que eu me mantive atualizado? Né? Que eu não estou usando o remédio da década de 80, que o meu conhecimento ficou parado lá. Sim. Né? Então, isso é acreditação, é autoacreditação. Então, de novo, voltando mais um pouquinho lá naquele começo que você nos falou aí. O médico veterinário tem que virar a chave. E de parar de culpar os outros pela baixa valorização. A alta valorização vem pelo conhecimento. Hoje em dia a gente vê que as pessoas saem da faculdade e já querem uma especialidade, né? Então, assim, elas deixam de passar pelo chão de fábrica que a gente falou, que a gente passou. Todos nós aqui passamos. E hoje em dia, você tendo um hospital veterinário, qual é o perfil do médico veterinário que você procura para colocar dentro do seu hospital? Hoje mudou. Né? Eu posso dizer que há 15 anos atrás a gente procurava qualificação profissional, uma indicação, uma experiência profissional. Hoje a gente já parte do pressuposto que essa pessoa já tem isso, mas isso é pouco. Eu preciso de uma pessoa que saiba se relacionar, uma pessoa que saiba lidar em equipe, uma pessoa que vai ter que conversar com o internamento, que vai ter que conversar com outros veterinários, que vai ter que trocar ideias, vai ter que ceder, né? Vai ter que ter a empatia tanto com a equipe quanto com os responsáveis. Tem muitos veterinários que são excelentes, mas não conseguem passar isso para o responsável pelo animal, ter a empatia, ter o acolhimento, ter a segurança. Então, a parte técnica ela é muito importante, mas hoje eu separo o técnico do profissional. Então, o profissional ele tem que vir com uma bagagem emocional, ele tem que estar preparado para esse mercado que a gente vive hoje, esse mercado exigente,
Hoje, o pet, ele mudou o lugar dele. Ele hoje tá dentro de casa, ele é um membro da família. E isso é o que importa. Ele entender isso. Então, não adianta ele simplesmente fazer o serviço dele, técnico, diagnostiquei, tá aqui o tratamento. E tchau. Então, claro, o mercado ele tá aí para fornecer pós-graduações. Você tem que fazer uma pós-graduação. Antigamente, vamos ver, o Elgio, quando ele se formou, bastava ter uma universidade. Sim. Hoje não existe mais terra de cego, quem tem um olho é rei. Não existe mais isso. Hoje o mercado ele exige do profissional, mas o nosso perfil de veterinário sempre tem uma base sólida. Seja um bom clínico primeiro. Claro que as pessoas não digo atropelar, mas o mercado ele puxa, né? Sim, faça uma especialização. Eu tive que dar um passo atrás e ir para a residência. Eu fiz a residência. Eu podia, já estava no mercado. Assim como alguns profissionais. Então, às vezes, a pessoa quer ter um resultado rápido. E eu acho que ela pode conciliar uma pós, mas ela tem que entender que ela tem que fazer o chão ali primeiro, o beabá. Entrar num assunto ligado até ao perfil do médico veterinário que você busca, principalmente por conta dos processos judiciais, né? Eu mesma tenho seguro de responsabilidade social, porque eu não recebi ainda nenhum processo, mas a gente vê colegas que estão passando muito por isso. Na tua opinião, o que você acha que está acontecendo? São os clientes que estão ficando muito mais exigentes, ou às vezes, como você falou, o jeito de conversar, de explicar, que os veterinários formados não estão assim tão capacitados para isso? Ou até mesmo saindo despreparados das universidades. Exatamente, entendeu? já foi falado isso também. Isso. Eu acho que são as duas coisas. Como eu disse, o local do pet mudou. Hoje ele é um membro da família, é o filho de alguém. Então, proporcionalmente, acompanha isso uma exigência maior, ou não é mais aquele cachorro que está lá fora cuidando da casa e faz uma vacina aí, faz uma medicação aí. Então, junto com isso, vem o pacote. Vem um pacote de responsabilidade, aquele animalzinho é tudo para aquela pessoa, né? Se o veterinário não entender isso, claro que existem excessos. Claro que tem pessoas que passam do limite e acabam sendo injustas às vezes com o veterinário. Mas o veterinário ele precisa ter uma segurança, uma postura, ele precisa estar preparado para atender este cliente que está entrando dentro do consultório dele. Porque hoje, além de mudar o local deste animal, essas pessoas têm informações. Hoje, ontem à noite eu falei com um proprietário de um bulldog que ele tinha tremor de intenção na cabeça. Hoje ele mandou 2 artigos científicos para mim. É isso aqui, doutor? Há 20 anos atrás, esse proprietário não tinha acesso a um artigo científico, a um livro. O que o veterinário falasse era lei. Então, o animalzinho chega no hospital veterinário, ele não chega porque ele está para uma recriação. Aquela pessoa já chega angustiada, aquela pessoa já chega com medo, aflita. E o profissional, por isso que eu digo profissional, não veterinário, o profissional tem que entender isso, ele tem que ler isso, ele tem que saber como lidar com aquela situação para não piorar. Você considera a nossa profissão super, assim, saturada? Você acha que tem espaço para veterinários entrarem num curso ainda? Então, hoje eu viajo que eu digo, entre cursos, né? Eu fiz curso de marketing, porque eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Como veterinário, você simplesmente sentar numa clínica e esperar que o teu público venha até você vai morrer de fome, com perdão da palavra. Sim. Qual vai ser o teu diferencial? Né? Eu acho que isso é importante. Nós, como professores, eu falo, né? Eu sou mulher, baixinha. Qual que é o teu diferencial? Por que a pessoa vai te manter empregada?
E todos os áreas que eu fui, todas as pessoas sempre falaram assim, Thalita, o teu trabalho é excepcional, mas você como pessoa, você senta, você toma mate com a gente, você conversa. Então você faz com que o cliente se sinta bem com você. E eu não trabalho com o cliente, com a pessoa que tá pagando. Eu trabalho com a pessoa que tá ali com o cavalo, que geralmente é o gerente, geralmente é o peão. Nossa. Então, geralmente é a pessoa que tem menos instrução. E essa área não é uma área muito fácil das pessoas conseguirem entrar, né? Porque um cavalo custa quantos? Tem cavalo de milhões, E né? muitas vezes você Então é tem que difícil. entrar, fazer esse carisma com a pessoa que tá ali, para que ele fale bem de você Isso. para o proprietário. Porque é ele que vai te manter. Então, eu sempre brinco que quem mantém o profissional do cavalo não é o proprietário. O dono, né? Ele nem tá lá. É a pessoa com a Exatamente, menor instrução. Exatamente. E se você não tiver um carisma, um carinho, uma educação com essa pessoa do lado, que não tem instrumento, não teve a mesma educação que a gente teve, essa pessoa você não vai se manter. Então, eu sempre brincava, o diferencial, eu sempre falava, chegava com o mate embaixo do braço, sentava e conversava, porque a pessoa tinha necessidade de conversar com você. Então, eu fiquei em áreas assim, 8 anos, 7 anos. Nunca as pessoas me trocavam. Porque a gente conseguia fazer costurar essa amizade. Isso é muito importante. E hoje as pessoas, elas ficam no celular. Elas vão no Aras comigo, nos estágios, daqui a pouco elas estão no celular. Eu falo assim, viu, você não vai conversar com a pessoa? Olhar no olho. Você não vai olhar no olho? Você não vai conversar? Porque muitas vezes você se conhece. Às vezes você conhece a pessoa que conhece alguma outra pessoa, faz esse ninho. E Não, mas é fica. difícil. A gente vê hoje até, você sai, não fugindo muito, mas vai no restaurante, você olha as pessoas Todo sentadas mundo na no- mesma mesa, um casal, filhos, tá todo mundo, Todo cada um mundo no no seu celular. celular. Não conversa. Então, né? eu acho É que difícil. a pessoa... Eu sempre falo isso. Eu dei aula de empreendedorismo na faculdade. Eu tento fazer curso de extensão. Eu falo assim, gente, vocês não sabem fazer um PowerPoint. Quem fez curso de PowerPoint aqui? Eu fiz curso de PowerPoint Eu na também. Excel, pandemia. então pergunta, nem Meu sabe o que é. Né? Porque maioria. eu falo assim, ó. Se você não fizer... Ai. Se a tua aula for de 40 minutos e de um slide todo escrito, Sim. a pessoa ela pegou o celular na mão e você perdeu esse ouvinte. Então eu fiz um curso de PowerPoint para deixar todos os meus slides mais interessantes. Aprender a fazer coisas diferentes. E se você como profissional, independente da área, não fizer uma coisa diferente, o teu público não vai ficar. Se Viu, você pessoal? Olha que dica boa. Se Essa é você muito não boa. ligar pro teu cliente, a gente sempre fala, né? Você fala com quem? Eu falo com o gerente do Aras, eu falo com o peão do Aras. Sim. É ele que eu mando o WhatsApp, é ele que eu falo todo dia perguntando se os cavalinhos estão bem, se a égua pariu. É com ele que eu falo todo dia. A pessoa tem que ter tino e saber que tem que Tem. também começar na humildade, né? Nada é fácil, nada é de graça, Não, né? eu fiz Eu muita. percebo muito isso. Te cortando, eu comprei muito panetone pras pessoas. Por quê? Porque elas me ajudavam tanto, vocês não têm noção, gente. Porque Não é nem pra puxar o saco, 5 é só por horas uma da gratidão manhã, mesmo, a né? égua parindo, você fala, já tô chegando. Você pega essa Avenida das Torres, que tá chegando o quê? É verdade. Então, muitas vezes eu chegava no Aras, a égua já tava lá, sem o potrinho, o cara já tinha feito todo o serviço, e ainda assim o cara falava, puxa, muito obrigado, você me ajudou. Então, assim, a gente tem que ter um carinho pelas pessoas. E eu vejo hoje que as pessoas, né, o estudante não tem carinho. E eu falo que o diferencial hoje é gostar de pessoas. O pessoal fala, né? Porque a inteligência artificial vai roubar, nós vamos perder. Não, porque Isso é uma o carinho pelas pessoas, o carisma pelas pessoas é o que faz a gente abrir as portas. Eu sempre falo isso. E esse diferencial da parte pessoal, de É. como você tratar as pessoas é muito importante. Com certeza, eu vejo isso por mim também. Eu cursei a medicina veterinária mais velha já, né? Então, claro, também já foi uma porta um pouquinho que se abriu mais para mim devido à minha idade. Mas o diferencial, desde onde eu comecei, sempre foi a conversa com o tutor. A pessoa, ela chega lá, às vezes, até para que a gente seja um psicólogo. Às vezes, o cachorro vai lá fazer check-ups durante o ano que nem há necessidade, porque ela está precisando conversar com alguém, né? Você tem que dispor daquele tempo, não só para ver como que tá o cachorro, mas a pessoa também. Agora, mesmo com tudo isso, o que você acha sobre o diferencial do profissional? É importante, você acha, a residência, uma pós, né? Isso para dividir as áreas. E o que você acha disso? Sim, eu acho que a gente tem que ter essa especialização, tem que ter essa residência. Primeiro porque a residência vai te trazer a certeza do que você gosta ou não gosta, eu sempre falo isso, né? Porque às vezes você acha que sempre gostou de cavalo e quando você vai morar no Aras, né? Quando você vai exatamente. estagiar com umas pessoas, talvez você não goste. E também, só te cortando rapidinho, muitas vezes
a estrutura que você vai estagiar não é legal e você se traumatiza com uma área que você poderia gostar. Gostar. Como isso é importante, né? Como então, é importante. Daí também é o destino, é o que vai te levar. É a maré que vai te É a levar. maré que vai te levar. Eu não fiz residência porque eu acabei morando no Aras já como profissional. Como, né, querendo ou não, se pode contar como uma residência, mas não é pela uma instituição. Então, eu fiquei 3 anos e meio. Primeiro eu comecei como administradora lá dentro. Porque eu entrei como estagiária, vamos dizer assim, e a pessoa me perguntou, você sabe fazer planilha de Excel? Eu falei, sei. Já olha E se não soubesse, gente, eu passava a noite inteira aprendendo, mas eu já sabia, porque eu sempre gostei. Você não faz as cobranças pra mim? Faço. Então, eu ajudava a pessoa que ficava ali na frente telefonando, fazendo cobrança de noite, eu ajudava ela a mexer na planilha do Excel. Então, eu entrei pela planilha do Excel. E aí, eu fui de manhã, de tarde e de noite, né? Eu ficava cuidando dos animais. E de manhãzinha, um pouquinho das 5 às 6 ali, eu pegava essa pessoa antes e ensinava ela a fazer planilha do Excel. Até um dia que ela não teve muito o que fazer ali, porque daí de noite eu começava a fazer as cobranças. Então eu entrei fazendo planilha do Excel e assim eu fui indo. Eu busquei uma alternativa para ajudar a desenvolver pesquisas para tentar amenizar um pouco o sofrimento de alguns animais. E a minha orientadora, então, até a professora Carla Molento, ela também desenvolve essa linha de pesquisa em zootecnia celular, que é a produção de proteínas alternativas, entre elas carne vegetal, carne celular. E eu encontrei aí o nicho que eu procurava, porque sim, eu tenho experiência no ensino, amo o ensino, né? Preciso dizer que é um pouco do meu DNA, meus pais professores da Universidade Federal também, então, embora eu tenha feito veterinária, a gente acaba seguindo, né, os passos dos pais. E então eu tentei conciliar a questão proteção, bem-estar animal, com o ensino, com uma inovação disruptiva, que é agora essa nova produção de proteínas. Então eu junto com a professora Carla, então nós criamos esse projeto. E eu tô bem feliz trabalhando com isso. Ai, que legal. E a gente leu um pouco sobre o assunto e a gente viu que a produção, ela tem todo um processo, né? Assim, tem a coleta do material genético, a linhagem celular, daí então o crescimento e depois a estruturação do produto em si. Quanto tempo leva do primeiro passo até o último? Depende muito da questão da escala, na verdade, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda está trabalhando com protótipos, então, pensando em protótipo, é relativamente rápido, uma questão de semanas, né? Quando a gente compara com a produção de carne convencional, é bem mais rápido mesmo. Mas a gente ainda não tem a produção em escala no Brasil, né? E se tem, tá escondido no baú, as 7 chaves pelas grandes Mas existe indústrias. essa possibilidade de ter escondido? Com certeza, sim. Grandes indústrias já anunciaram em 2021, em 2022, então uma delas já adquiriu uma startup e estão produzindo um grande parque tecnológico aqui em Santa Catarina. A outra anunciou antes que já tinha feito uma parceria com uma indústria lá, uma startup lá de Israel, e já tinha prometido produto celular aqui para o Brasil para esse ano, o ano que vem. Então, essas duas, a gente sabe essas notícias, mas a gente não sabe em que pé estão essas pesquisas, esse desenvolvimento. Mas já está autorizado? Já tem legislação que possa ser vendido aqui no país? Essa é uma das grandes questões no Brasil, né? A gente ainda não tem a regulamentação. Então, nesse mês, a gente recebeu a notícia de que a startup Eat Just conseguiu a liberação do USDA, que é, por exemplo, é como se fosse um mapa, né, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, para comercialização para o consumidor final. Há muito pouco tempo atrás, eles tinham conseguido uma autorização do FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa, para pré-comercialização, mas agora já está autorizado. Em Singapura, eles já têm um produto final para o consumidor. Se estivéssemos lá, poderíamos sair daqui e comer um nugget de frango celular. Você, Mayara, se sente preparada para entrar nesse mercado de trabalho da medicina veterinária? Eu me sinto.
né? Não é falar que a pessoa tá se achando recém-formado, querendo ou não. Eu tenho muito a aprender, com certeza. Mas eu acho que esse tempo de estágio, claro que não foi fácil. Desde o primeiro ano eu faço estágio, mas isso me preparou muito. É a faculdade, tecnicamente, mas também a vivência, que acaba sendo muito diferente. Por exemplo, relação com o tutor, o animal, você entender o que funciona e o que não funciona, é realmente fazendo estágio e acompanhando os outros. Então, eu acho que isso faz você, um recém-formado, sair pelo menos ali. Eu posso trabalhar, eu vou conseguir resolver uma coisa ou outra. Que é o que te prepara em qualquer área que você for fazer. E experimentar, ver o que funciona pra você. Então, por exemplo, a cirurgia que não funcionou e o que funciona, o que você quer seguir, o que você pretende se espelhar também nos veterinários. Isso é legal, eu quero seguir essa área, ou assim eu não vou trabalhar. Então, isso que é importante fazer os estágios, na minha opinião. Sobre a expectativa e a realidade. O que você achou que ia ser quando começou e o que é hoje pra você? Na verdade, eu acho que assim, expectativa no começo a gente tem é que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente vai salvar os animais. Então, acho que a realidade cai quando você acompanha o primeiro óbito, a primeira eutanásia, o primeiro tutor que às vezes trata de uma forma muito ríspida, o veterinário. Então, essa vai vindo da realidade, né? Que são os problemas e são as coisas que a gente precisa enfrentar e saber lidar. Mas a realidade é que tudo ia ficar tudo bem. A gente sabe que até ficar tudo bem, que alguns animais eles vão ficar bem, vai dar tudo certo e outros não. Então, acho que a pior realidade é realmente lidar com essa parte de perdas. Porque você está perdendo o seu paciente, mas está perdendo, né, o filho, que hoje em dia as pessoas consideram de alguém. E eu acho que essa é a pior parte, a pior realidade de se enfrentar. A minha primeira experiência foi no castramóvel. Então, era algo totalmente diferente. Essa parte com cirurgia foi lá, na verdade, a primeira experiência. 200 castrações por dia. A gente entregava e era assim, funcionava ok. E aí, quando eu fui para uma clínica, né, um lugar particular, e comecei a acompanhar essa realidade, foi o que mais chocou mesmo, de dar uma notícia de morte ou algo que não vai ficar bem. Porque a gente sai achando que a gente vai curar todo mundo, Sai. né? Todos. Não sai preparado para você fazer de tudo, às vezes não conseguir nem chegar num diagnóstico e ter que falar para a pessoa que o cachorrinho faleceu. É triste mesmo. A gente devia ser melhor preparado. É verdade. Você, Maiara, aluna do 5º ano, o que você diria para Maiara do primeiro período? Faria alguma coisa diferente? Olha, eu falaria para aproveitar cada oportunidade, porque realmente a faculdade ela passa muito rápido. A gente acha, amanhã vai dar tempo, tem mais um ano, e quando você vê, não tem mais um ano, né? Já tá aqui, esse ano já me formo, então passa muito rápido. Às vezes a gente precisa talvez deixar de fazer algumas coisas, fazer algumas escolhas, né? Pra gente ser quem a gente quer ser daqui 5 anos, por exemplo, ser na formatura, mas também não deixar de aproveitar o seu momento de lazer, por plantão às vezes, não deixar de aproveitar a sua família, os seus animais. Nesses 5 anos eu me esforcei, trabalhei muito, e agora no começo desse ano eu acabei de perder a minha cachorrinha mais velha, né, que ela tinha 19 anos. E aí, nesse momento eu parei para refletir, quanto eu acabei, querendo ou não, esquecendo dela nesses 5 anos. Então, aproveitar realmente cada momento, tanto com a sua família, quanto nos estágios, quanto nas oportunidades que aparecerem. E não dizer não, ir atrás e correr atrás das coisas que você pretende seguir, o que você gosta, experimentar. Como que você, como docente, mentora, faz para se atualizar? Excelente pergunta. É o dia a dia. É o dia a dia. É enxergar nos meus pacientes as necessidades que eles têm. Nos meus pacientes e nos meus clientes. E entender que jamais eu terei a capacidade de ter todo o conhecimento. Então, quando eu estou diante de um caso difícil, e hoje eu estou com um caso muito difícil, o que eu mais busco nesse momento é a troca de experiência. Então, eu troco a experiência com o especialista em felino, eu troco a experiência com o dentista, eu troco a experiência com o gastroenterologista, busco os meus pares dentro da nefrologia, discuto os casos, leio, me atualizo, busco novas informações. Então, a minha maior motivação hoje ainda são os meus pacientes. E eu busco essas informações sempre nos meus pares. Porque não tem coisa mais gostosa do que a gente aprender com quem a gente confia e com quem está do nosso lado. Com certeza.
também sempre teve trabalhando juntos, né? A facilidade de conversar e realmente ter colegas que têm esse perfil ajuda muito, E né? tem a preocupação com a gente, né? Porque às vezes a gente precisa saber e é uma coisa que você sabe, que se eu for lá falar com o especialista de nefrologia, para você eu vou te fazer essa pergunta, você vai me responder com muita facilidade. E vai me ajudar até a adiantar muito em questão de tempo que eu posso fazer pelo meu paciente. E em vez de eu ter que ir lá no consenso, ler o consenso inteiro, olhar. Então, é difícil mesmo. Então, o profissional que faz isso pela gente, e nós duas somos parceiras desde... Sim, e não ter Isso é muito legal. o medo, né, de dividir o conhecimento, que é o contrário. O conhecimento que a gente divide, a gente só tá pegando mais pra gente. Eu sempre pensei assim também. Quando a gente divide o conhecimento, é exatamente esse o conceito. A gente está separando, nos cerceando, nos isolando. Não, a construção do conhecimento, ela tem que ser construída, né? Ou seja, pareada. A gente adicionando, acrescentando cada um seu ponto de vista. Muito interessante o que você falou, Maria. A gente vai lá ler o consenso, buscar o consenso. Isso é muito importante, né? A leitura dos artigos científicos, de literatura consagrada, de consensos. Você buscar as pessoas que têm mais experiência, a visão delas diante daquela doença. Mas esses documentos, eles são absolutamente estáticos. O que faz a gente ter um desempenho diferenciado é a nossa capacidade de interpretação daquelas informações diante do paciente, diante do quadro clínico, da necessidade daquele paciente. Né? Muito interessante, esses tempos atrás eu entrei no consultório para atender um paciente que veio em busca de uma segunda opinião. E quando a tutora me trouxe a prescrição que esse paciente tinha recebido, eram 2 folhas sulfite com 18 fármacos enumerados. E a principal queixa da tutora era: eu não aguento mais, porque tudo que eu faço no meu dia é dar remédio para esse gato. E a primeira Gato coisa... ainda. exato, imagine. A primeira coisa que eu me perguntei foi: mas por que tudo isso? Eu estou tratando uma doença ou eu estou tratando um doente? Do que esse animal, o que esse paciente efetivamente precisa? E aí é óbvio, quando você olha para o paciente, fica muito mais fácil você decidir, né? Porque no consenso, na literatura, no livro, a gente vai ter várias opções para várias situações diferentes. Cabe a nós a interpretação. Com certeza, Né? eu A tenho leitura. certeza que esse colega não prescreveu por mal. Né? Sem dúvida. Totalmente para ajudar, mas assim, Com certeza, tratou o fez tudo que podia. estômago, a dor, o vômito, Exato. e aí foi. Aí quando a gente vê um polivitamínico, né? Quando a gente vê, Exatamente. tá com 15 medicações no gato, mas nada é por mal, mas às vezes é realmente isso, é falta de Exatamente. trocar ideias. O que pode acontecer nesse caso é o que, às vezes, o medicamento que é o mais importante que ele precisa, a tutora não consegue dar, porque ela já deu 15, Exatamente. né? Então, também eu acredito que a gente tem que pensar no paciente. Não é Racionalizar. só ler lá o consenso e prescrever tudo. Exato. E é comum, né? Muito. Ver receitas gigantescas. E a pra gente vê muito isso naquelas pessoas que estão inseguras, né? Ou porque estão fazendo a clínica geral, ou porque foram colocados diante de um plantão que não tem o conhecimento pleno daquela enfermidade, ou que são recém-formados, né? Ou que estavam numa área, estão migrando para outra simplesmente por uma oportunidade de emprego. Então, essa insegurança faz com que as pessoas acabem errando frequentemente. Aí é que entra a importância dos pares. Porque ter alguém do teu lado dizendo assim: calma, não precisa fazer tudo isso, vamos pensar juntos. Aí realmente a gente cresce. Então, a gente aprende com o tempo que o ideal é que você termine o exame, depois você converse com ele. Ou assim, terminei de avaliar aquele órgão, daí sim, agora eu vou falar com ele certinho, vou explicar se é um proprietário que dá pra fazer. Ou senão eu vou falar assim: olha, vamos conversar com o seu veterinário, ele vai te explicar bem certinho e tudo mais. Por exemplo, casos de corpo estranho, né? Quando o proprietário, geralmente todo mundo já sabe, né? Ah, ele já veio pra fazer ultrassom porque eu suspeita de corpo estranho. E o proprietário entra. Então, esse aqui é o proprietário que eu vou mostrar. Olha, realmente tem aqui, olha, realmente não tem. Por quê? Porque é um caso que tá todo mundo acompanhando, a gente sabe como é que funciona. Mas, por exemplo, é uma suspeita de neoplasia, quer ver? Às vezes a gente vai ver, mas a gente não vai falar. Por quê? Porque ele precisa que o veterinário dele explique, que o veterinário sente com ele, para que ele não tenha choque. Sabe aquela coisa? Meu Deus, o que vai acontecer? Então, é aquela realmente a coisa de você, com o tempo, você vai sentindo. Então, o que eu falo hoje? É melhor hoje em dia você explicar. Olha, vai demorar tanto tempo, tá tudo bem, eu vou medir um monte de coisa, depois no final do exame a gente conversa com o seu veterinário.
Eu acho que fica vez, mais entre fácil. menos é mais se aplica. Uhum, porque eu não posso resolver o problema. Então, isso que eu vi. Quando a gente começa, a gente quer resolver o problema. Então, a gente quer ajudar, que a gente quer fazer. E daí a gente vê que, às vezes, o veterinário, ele vai fazer uma outra conduta. E daí eu tô falando pra ele que ele tem que fazer essa. Daí eu vou entrar em choque. Então, eu preciso me antenar com isso. Então, hoje eu prefiro ser menos para que não haja choque depois como proprietário. Mas o veterinário imaginologista falou que podia fazer isso. Mas o clínico, ele não quer isso, ele quer outro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque eu tô trabalhando com o veterinário, eu não tô trabalhando para o cliente, tô trabalhando para o veterinário, porque eu sou um auxílio diagnóstico. Eu tô ali para poder te dar a solução, a dúvida, tirar todos os nossos diferenciais. Então, a gente precisa saber como se portar. E como é que se aprende isso? Acompanhando estágio, vivenciando, errando, dando aqueles quiprocó na sala, que você fala, o proprietário começa a chorar, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, é aquela coisa realmente, infelizmente, da experiência, de você realmente sentir. Mas para quem é estagiário, começa a deixar o estagiário sentir como é que cada um funciona, né? E o que, quando você pega esses estagiários, que você tem bastante estagiário, né? O que você fala para eles no começo? Ao que você atribui o sucesso da tua área? E você passa para eles isso? Hoje eu atribuo a querer aprender. Então, hoje o que eu mais vejo é pessoas que elas não sabem para onde elas vão. A palavra é essa. A gente tá todo mundo perdido, ninguém sabe para onde vai. Então, aquele que sabe exatamente que ele quer a imagem e que ele tá focado em aprender, ele vai pra frente. Porque daí eu falo assim, faça assim, vamos fazer dessa forma, eu consigo lidar. Agora, o que eu vejo hoje em dia dos meus estagiários é que ele quer a imagem, mas ele não sabe pra onde ele vai. E ele tá perdido da vida mesmo. Então, ele não sabe o que ele quer amanhã, de nada. Então, por mais que você queira que ele vá pra frente, ele, naquele momento, ele não tem maturidade, às vezes ele não consegue pegar. Por quê? Porque a vida lá fora tá tão cheia das coisas que ali naquele momento ele não consegue focar naquilo que ele precisa. Então, pessoas que são focadas em aprender naquele momento, ela geralmente a curva de aprendizado delas, e você vai vendo no decorrer da vida dela, ela vai melhor do que aquelas pessoas que ainda estão tentando saber o que vão fazer da vida. Ou às vezes tem muitos viés, né? De coisas da pessoa mesmo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. E hoje, quando eu pergunto, porque eu pergunto, né? Porque pra mim não adianta mais eu só ensinar. Eu posso ensinar qualquer um, a parte técnica. Mas ele precisa deixar ser ensinado e eu preciso entender qual é o temperamento. Como é que ele aprende naquele ambiente ou não aprende naquele ambiente. Então, quando a pessoa ela está disposta a você falar, olha, precisa melhorar isto, ela vai pra frente. Aquela pessoa que você fala e ela carrancuda, você fala assim, bom, então essa a gente não consegue fazer. Então também tem muito isso, sabe? O quanto os estagiários estão disponíveis em aprender e assim, não num sentido ruim, né? Falei, olha, vamos acertar isso aqui, que isso aqui não vai te levar para onde você precisa. Vamos tirar uns erros e algumas coisas que você pode ter no futuro. Você precisa acertar isso. Então eu acho essa tem sido a minha maior dificuldade. Então eu acho que é isso também. São os tempos que às vezes a gente precisa passar. Então, às vezes, quando as pessoas olham pra mim, mas foi tão fácil, eu falo assim, gente, vocês não sabem as renúncias que eu tive que fazer ao longo dos anos. Por quê? Porque pra gente chegar onde a gente precisa, são renúncias feitas todos os dias. Que eu vou renunciar, às vezes, a estar com a minha família. Eu vou renunciar, às vezes, não fazer a forma como eu quero. Então, nada na vida vem assim, vai cair. Não, do céu de graça, pronto, você sempre tá vai ter prontinho um ali pra esforço, você. mas você precisa ter o objetivo, pra onde você quer ir. Quando você tem um objetivo claro, você vai. Você, né, não sei se seria quando vocês perguntaram sobre uma situação engraçada, você poderia Pode citar falar, agora. com certeza. Você acabou de falar tudo, comportamento. Eu, quando eu saí da residência de Botucatu, né, eu estava numa residência de formação cirurgião. Na minha cabeça eu era só cirurgião. E tinha, obviamente, já encaminhado para ortopedia desde sempre, mas a minha visão quando eu vim para Curitiba era para ser cirurgião ortopedista. Era isso, fato. É o que eu queria. Isso foi em 2009. E aí eu, né, vim para um hospital aí de referência aqui de Curitiba. E na época tinha quem acabou de entrar tinha que dar plantão clínico. Aí já foi meu primeiro tormento. Porque plantão clínico não é minha área. Eu tô lá para operar uma coluna de emergência. Não atender um cardíaco descompensado. Né? E aí, obviamente, inclusive o primeiro caso foi um cardíaco descompensado. Eu tive que ligar na época, namorava uma anestesiologista. Eu falei pra ela, me ajuda, porque eu não sei nem por onde começar. Né? Mas teve uma vez assim, né, que eu também tava num plantão no começo, então perdidão como clínico, porque não era a minha área, né, desse tipo de plantão. Aí, 3 horas da manhã, toca a campainha, aí eu vejo na cama uma senhorinha com um gato, né?
né, vamos lá ver o que tá acontecendo. Trouxe a senhorinha pra dentro, comecei a conversar, falei, né, o que tá chamando a sua atenção, né, porque 3 horas da manhã, e ela assim, não, as pessoas falam que a gente às vezes é louca, não sei o quê, eu fiquei pensando se eu trazia ou não pra você, doutor, porque meu gato tá estranho. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Ela assim, olhou pra mim assim, meu gato fez fu pra mim. Eu falei, mas peraí, fu, sabe, assim... Eu falei, peraí, gato faz fu, né? Pra todo mundo. Ela, não, mas o meu não faz pra mim. Eu falei, não, é gato, é comportamento. Igual falar que cachorro não late, lógico que ele vai latir. Às vezes ele late pra você porque tá olhando pra você, ou latiu porque emitiu o som ali, não que ele está fazendo. Não, doutor, ele olhou muito fixo pra mim e fez fu. Aí eu falei, ele tem alguma coisa. E aí, né, naquela coisa, né, a parte comercial, não, então tá bom, será que... Olha, nós estamos no meio da noite, você quer que acione a equipe tudo, né? Porque ela falou, não, eu quero que faça tudo. Eu falei, olha, pelo horário, né? Ela, não, quer que faça exames. Eu falei, não. Aí consegui convencê-la a esperar, então ela internou, e dia seguinte de manhã, né, aciona a equipe do hospital, faz exame de sangue, tudo, e o pessoal, mas por quê? Por que você internou? Eu? É porque o gato fez fu. Aí o pessoal, não, você tá me zoando. Eu falei, não, gente, comercial, a tutora quis, tá se sentiu incomodada, uma senhora, ela tava assustada com o gato dela. Ok, reviraram o gato, obviamente nada. Foi liberado, conversei com a tutora, né? Falei, ok, fui pra lá, observa. Parece destino, eu fiz o que eu só que é engraçado, né? Uns 3 meses depois, eu tô lá no bendito plantão clínico do mesmo hospital, lá de madrugada, adivinha, toca a campainha de novo. E aí eu que olho a senhorinha de novo. Aí eu com o mesmo gato. Aí eu abri a porta e falei, ele fez fu de novo? Ela, não, doutor, ele fez 2 vezes fu pra mim. Aí eu falei, não, verdade. E ela trouxe, falou assim, não, ele fez 2 vezes, não tá normal. Acho que ela queria ver você. Então, eu falei, acho que quer bater papo, né? A gente vê, às vezes tem gente que quer bater papo, não tem o que fazer. E eu achei realmente que fosse esse distúrbio da tutora. Eu falei, ela que é louca, né? Eu falo, brincando, tutor de gato, a gente fala brincando, né? Eu falei, eu já tive gato, eu falo, mas quem tem mais de 2, eu falo, não é normal, eu falo brincando. Eu já tive, cheguei a ter 2 também. Mas aí o que aconteceu, né? Internamos de novo. Virei piada no hospital, porque eu tinha internado de novo. Um gato que fez fu 2 vezes. E o pessoal me zoando, né? E aí, sim, o que foi... Você falou sobre comportamento. Então, essa história, né? Que foi engraçada, foi tudo isso. Mas aí, logo na sequência, eu fui para um evento de cirurgia geral e tal. Mas tinha lá vários profissionais e tava num bar. Papo de bar, conversando. Eu tava contando essa história para um amigo meu e tinha um colega neurologista do lado. Ele não tava verdadeiramente participando, ele tava ouvindo. E eu falando, porque ela fez fu 2 vezes, todo mundo dando risada, não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo, é tutora louca, né? Aquela coisa que você já não considera, e aí você vai por pura ignorância, não interpretar o que ela tava dizendo desde o começo. Foi quando que o sinologista me cutucou e falou, Milton, você parou pra pensar que ela tá reclamando de comportamento do gato dela? Eu falei, tá, mas fu, qualquer gato faz. Ele não me... Ela falou que o gato dela faz. Eu falei, mas, assim, gato faz, fu, ele... Ela falou que o dela não faz. Isso é uma alteração comportamental. Aí ele só me falou assim, procura alguma coisa no frontoparietal desse paciente. Falei, como assim? Faz uma toma de cabeça. Adivinha que apareceu um tumor do tamanho de uma laranja. Aqui. 3 meses eu comendo bola num comportamento que ela já reclamava lá atrás. Esse é o momento que eu agradeço muito pela oportunidade de poder aí abrir um pouquinho a cabeça ao tentar, né, trazer de abrir a mente das pessoas com relação a justamente essa pergunta que você fez, que é a diferença do que se chama terapia canabinoide. Para alguns, quando se fala em terapia canabinoide, se refere apenas maconha. Para outros, apenas drogas, coisas ilícitas, né? A primeira coisa é que terapia canabinoide refere-se aos chamados canabinoides. Canabinoides são substâncias que nós temos, inclusive, produzidas para o nosso corpo mesmo, são os endocannabinoides, e temos aí também os fitocannabinoides, que são produzidos por várias plantas, inclusive não apenas maconha. Eu não tenho certeza agora se foi uma universidade do Rio de Janeiro agora publicou um trabalho de uma planta brasileira que descobriram que tem mais fitocannabinoide que a própria maconha, e aí não é ilegal. Porque simplesmente não é a maconha. Entendeu? É a mesma substância, é o mesmo efeito, mas não é a maconha. Aí vai até a hipocrisia da situação como está acontecendo. Mas, enfim, essas substâncias todas, elas têm o objetivo de trazer o que a gente chama de homeostase do sistema endocannabinoide. Que esse sistema é o que a gente entende que antigamente achava-se quem manda no corpo. É o sistema nervoso. A gente achava que ele era o chefe de tudo. E descobriu-se que mesmo o sistema nervoso,
quimicamente falando, ali nas fendas sinápticas, nós estamos falando de neurotransmissão, é ali que esses endocannabinoides vão atuar, fazendo com que ocorra a despolarização das células, ou seja, que ocorra o estímulo elétrico, ou seja, o funcionamento do sistema nervoso, e liberações, por exemplo, de liberação hormonal. Tem toda a estimulação neuroendócrina para ocorrer a liberação hormonal. E é isso que o sistema de canabinoide faz. Ele corrige ele arruma, né, todo esse sistema, ou seja, todos os sistemas. Feita essa observação, aí vem, por exemplo, a diferença do que a gente fala como cannabis sativa. Cannabis sativa é a espécie da planta que tem as suas, vamos dizer, suas raças, né? E aí a gente tem entre cannabis sativa, que a gente vai falar do cânhamo, que do inglês vem hemp, e temos a maconha, que do inglês vem como marihuana. Tem que ser feita essa distinção, porque o cânhamo não tem THC, que é um dos canabinoides muito utilizados recreativamente pelo ser humano, enquanto a maconha ela é rica em THC. Tá? Não significa que um ou outro seja ruim ou não, inclusive a gente tem, as duas têm caráter extremamente benéfico medicinais, tá? Mas tem que fazer essa diferença. Por quê? Se uma pessoa vai lá e fala, eu tenho uma maconha aqui, uma maconha não, vamos dizer, né, genericamente, eu fumo maconha, e aí você vê a pessoa tá fumando cânhamo. Se ela falou que teve os efeitos psicoativos, é mentira, é psicossomático dela, porque ela não vai ter. Porque o cânhamo tem 0,2% de THC, basicamente ele tem o CBD. Aí que tá, vamos corrigir, não é alucinógeno, não existe alucinógeno, a pessoa não alucina com maconha. Pra me auxiliar, Você vê a né? importância, né? De ter alguém junto. Nem todo mundo tem essa oportunidade também, né? Nem todos. Então, assim, eu sei que os cursos de endoscopia, tirando uma pós que você vai fazer, né? Que tem 2 anos, mas você não vai demorar 2 anos para começar a fazer uma endoscopia. Só se você realmente, né? Enfim. E os cursos têm 2 dias ou 3 dias, mas eles têm bastante prática. Então, ali, você já aprende o que eu tenho que ver, né? Quais pontos de referência é importante durante um exame eu perceber, onde eu posso errar. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem que saber num exame, né? O que eu posso errar? Porque se eu errar nisso, como eu corrijo, né? O errar só erra quem faz, né? Mas você tem que fazer um erro consciente, evitando ao máximo errar, porque ninguém quer errar, né? Mas, infelizmente, quem faz está sujeito a isso. Então, se eu errar, como eu corrijo? Né? Então, quando você ainda tem pouca prática de endoscopia, você tem que ir com bastante cuidado. Tua equipe, o anestesista, a clínica, tem que estar ciente que você está começando. Então, você tem que ter todo esse apoio, né? E aí, você vai fazendo devagarzinho. E a cada exame, você fica mais seguro. E, de novo, sabendo o que eu posso errar, eu tomo mais cuidado, né? Com certeza, muito legal. Então, assim, um colega que queira ir para essa área e também fazer exames de imagem. Os passos seriam a formação, talvez uma residência clínica, né? Que eu acho que é importante. Acho que se tiver oportunidade, nunca vai ser demais uma residência. Aí, então, uma especialização em gastro e curso de endoscopia, que são esses cursos que você falou de 3 dias. Eu acho assim, estudar muito, até antes de fazer um curso é bem importante, né? Até para conhecer a área, então, de repente, já vê livro, já vê artigo sobre endoscopia, né? Gosto de endoscopia, já vi os veterinários daqui, de onde eu moro, da minha região fazendo, gostei, quero fazer o curso. Vou fazer o curso, mas antes estudo um pouco, para não chegar tão cru, né? E aí fiz o curso, tenho oportunidade, já tenho um aparelho ali, posso fazer. Então, vamos devagarzinho ali. Claro que uma pós de gastro ajuda muito, principalmente a reconhecer o que você está vendo com a endoscopia, né? Eu acho que isso, mas não é essencial, né? Residência seria perfeito se tivesse oportunidade para todo mundo, mas a gente sabe que são pouquíssimas as pessoas que podem fazer. Então, acho que é mais a consciência mesmo dos veterinários de estar sempre se atualizando, estudando e... A dedicação, né? A dedicação, E humildade, né? Eu acho que saber o teu limite para pedir ajuda, ou vou buscar um conhecimento que eu não tenho, porque se você não é humilde, para quê? Eu sou perfeita. É verdade. E reconhecer que talvez tenha que voltar lá de novo e começar tudo do zero, né? E na área de volante? Você fez volante por muitos anos, né? Aqui em Curitiba. Como que foi entrar no mercado curitibano? Porque você contou para nós que é o primeiro aparelho, então você
era da Clinivete, você fez ali alguns ajustes, algumas coisas. E daí, como que você foi para a área de volante? Você comprou um aparelho e daí saiu fazendo? Como que é? Então, vamos lá. O aparelho que eu tinha era metade meu, metade da clínica, por conta de eu ter arrumado algumas coisas antes de eu começar. E aí, num dia, eu fui fazer uma endoscopia e o paciente estava muito mal. O anestesista ficou com medo de aprofundar. E eu usava de abrir-bocas. Ai, como a gente é besta. Eu usava de abrir-bocas um cano de PVC que eu encaixava nos dentes, assim, do animal. E ele, por não ter aprofundado, o animal superficializou, bocejou, porque antes de morder, eles abrem a boca. E aí é quando o abrir-bocas cai que morde o aparelho. Aí esse abrir-bocas caiu e o cachorro foi lá em act, mordeu o aparelho. E deu perda total. Não compensava arrumar aquele aparelho. Aí o destino muito bom, vamos ver o lado bom das coisas. Fui e comprei um aparelho só meu. Quando eu comprei um aparelho só meu, eu podia sair para fazer em outros lugares que já estavam me chamando. Né? Você não vem fazer aqui, não sei o quê. Então foi quando eu montei o serviço volante, do qual já me adianto já aqui. Vou dar risada antes. Eu me arrependo, gente, não no sentido de não tem que ter, mas o serviço volante, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Sim, foi por isso que você decidiu abrir o seu centro físico? Exato. A resposta na hora. Então, o aprendizado vem e você já... Por isso que há pouco, quando eu falei da própria construção da minha trajetória, não se pode abortar etapas. Tudo é uma construção. E realmente o imediatismo, buscar resultados a curto prazo, isso toca muito o financeiro, né? E o que eu costumo dizer é busque prestar um serviço de qualidade. A recompensa financeira virá em consequência. Agora, se você colocar o cifrão na frente da prestação do serviço, isso não vai longe. É verdade. Então, talvez o senhor acha que o método de demonstrar os conteúdos tem que ser um pouco diferente? Sem dúvida, mas eu acho que as grandes universidades estão atentas a isso. Isso não quer dizer que... O ensino à distância deva prevalecer. Eu brinco, né? Se você quer transformar pessoas, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Estamos conversando e o ensino sem distância é o que deve prevalecer, porque nós aprendemos pela emoção, com o emocional. E sem a presença física, sem a proximidade, esse encantamento e essa possibilidade de inspirar pessoas pela emoção, ela não está numa tela do computador, né? Então, sem dúvida, e outra, o que mais educa é o exemplo. Eu costumo dizer que o exemplo arrasta. Então, muito mais do que uma técnica cirúrgica, é uma postura profissional em relação ao cliente, ao paciente, ao animal, o processo de tomada de decisão, a boa indicação operatória, enfim. São essas questões que o jovem deve ter a possibilidade de conviver e de estar perto e de criticamente e reflexivamente, mais uma vez, formar a sua opinião. Mas para isso ele tem que ter um docente que permita esse diálogo, que não seja apenas uma aula magistral, como você dizia, uma admiração, um ato cirúrgico hermético que não permita a troca de experiências. Não, tudo isso mudou ao longo do tempo e deverá mudar muito mais, porque as relações são mais fluidas também nesse sentido. Uma dificuldade grande que eu tive, que eu vejo, foi a financeira, né? Porque eu tinha até um capital para iniciar, mas não o suficiente para ter uma grande empresa. Então, foi difícil iniciar, né? O Brasil hoje, ele não dá crédito para quem está começando. Hoje, se eu quiser crédito, eu consigo dinheiro... um monte, mas quando eu estava começando, você não consegue dinheiro, e é quando você mais precisa. Então isso foi uma grande dificuldade. Outra dificuldade que eu tive foi de montar uma equipe boa, sabe? Montar uma equipe é muito difícil. Você ter bons profissionais comprometidos, dedicados, é muito difícil. Na verdade, em todas as áreas está sendo bem complicado isso, né? Com certeza. A gente conversa com outras pessoas de outros ramos também. A maior dificuldade é encontrar uma equipe boa.
para qualquer que seja a área. As pessoas não estão mais tão comprometidas. Sim. E hoje em dia eu vejo que, uma das coisas que eu vejo, as pessoas preferem às vezes ficarem trabalhando de taxa sem ser registrado. Porque a taxa, você não tem nenhuma garantia de trabalho, vamos pensar assim, mas você ganha mais, né? E você registrado, às vezes a gente pensa, nossa, você vai querer ter o teu fundo de garantia ou depois se aposentar, a maioria não tá pensando assim, então não tem aquele comprometimento, né? Combina, não vai, falta, e é complicado mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Hoje eu vejo que muita gente quer começar a trabalhar, mas não quer começar do começo. Ela já quer pular lá na frente, ela já quer ter um super salário, quer escolher os dias que trabalha, sabe? E não é assim, a gente precisa cumprir os passos, o passo a passo da profissão. A gente precisa começar com o plantão noturno, a gente precisa começar aceitando o que o mercado tem a oferecer. A gente não quer aceitar mais e isso é muito ruim. Sim, exatamente. Eu acho que a gente ouve queixa até no Instagram é a questão do pagamento mesmo de valores. Os valores do que é pago num plantão noturno, entendeu? Então, isso eu até concordo, porque tem lugares que realmente vão lá e oferecem R$100 pra pessoa cuidar de 5 internados e atender a porta e telefone, sozinha. Então, essa é uma grande questão na veterinária também. Então, eu acho que existem lugares como o Portão, como outros que a gente conhece também, onde a pessoa não fica sozinha, tem condição de trabalho, aí é diferente, né? Mas são poucas oportunidades, vamos dizer assim. Sabe o que é? Eu prezo pelo paciente e pelo funcionário sempre e pelo cliente, sabe? São 4 mãos. É o dono da empresa, o funcionário, o cliente e o paciente. Sempre tem que estar alinhado. Se você não tiver alinhado esses 4 pilares, não vai funcionar. Se o cliente não estiver satisfeito, você não tem paciente. Se o paciente não estiver bem atendido, você não tem cliente. Se você não tiver um funcionário bem instruído, que está comprometido com a empresa, você não tem cliente, nem paciente, nem empresa, sabe? Se não tem empresa, não tem nenhum dos outros também. Então, são 4 pilares que precisam estar alinhados e andando em sintonia. Começa no atendimento do cliente, sabe? Isso, você quer vender mais, você tem que encantar o seu cliente, sabe? Chamar ele pelo nome, chamar o pet pelo nome. Cachorro não é mais cachorro, né? Sim. Não pode mais chamar cachorro de cachorro, é pet, é peludinho e assim. Tá tudo. Exatamente. Então, não chama o cachorro pelo nome, chama o cliente pelo nome, trata bem ele, escuta a história dele, encanta o seu cliente, traz ele pro seu lado. Aí você já tá ganhando mais dinheiro porque ele vai fidelizar. Fidelizar. Exatamente. Né? Segundo, oferece todos os seus serviços pro seu cliente, sabe? Se o paciente veio para ele tá mancando, você fala, olha, a gente pode fazer um raio-x, tudo que você tem a oferecer, por mais que às vezes você ache que não precise, você não pode julgar o que o teu cliente pode pagar, sabe? Você não pode julgar o que ele quer. Você oferece, olha, isso daqui a gente poderia fazer. Talvez não seja, não vai resolver o caso. Agora. Exatamente, mas eu indico o que dá para fazer. Passa tudo. Vamos fazer um exame de rotina aqui, um check-up, ele veio para vacinar, vem um check-up. Ele veio e tal. Vamos marcar para daqui a 3 meses a gente fazer um ultrassom aí pra gente ver como é que tá. Sabe, ofereça tudo que você tem. E sabe? não de uma forma pensando no dinheiro, mas sim na saúde do paciente, né? Porque às vezes a gente não oferece e diz assim, nossa, ele vai achar que, ou não vai pagar porque não tem dinheiro. Exatamente. O cliente, ele vem até você, ele tá carente, ele precisa, sabe? Se ele veio até você é porque ele precisa de um respaldo veterinário. Então, se você oferecer tudo que você tem, por mais que ele não aceite naquela hora, um dia, às vezes, ele nem sabe que dá para fazer tal exame ou tal procedimento, tal vacina. Vacina é fantástico. Se você tiver uma pessoa comercial vendendo vacina, o que você fazia de ticket lá de vender uma V10 e uma antirrábica, você vai vender múltipla, antirrábica, uma giardia, uma gripe, uma ProHeart, todas as vacinas que tem no mercado você consegue vender para um cliente. Por quê? Porque ele não sabe que existe isso, sabe? Exames, o cliente nem sabe que dá para fazer um check-up, que dá para fazer certos exames. Então, ofereça tudo que você pode. Só ali você já vai aumentar seu ticket e muito, sabe? Tem casos assim de clientes que dobram o seu faturamento somente oferecendo mais.
sabe? Porque você sai daquele ticket de R$100, R$150 que o cliente gasta numa consulta e vai embora, ou R$200 de uma vacina e vai embora. Não, ele vai comprar muito mais de você. Ofereça antipulgas, ofereça tudo que você tem, sabe? O que você puder dentro do seu portfólio de oferecer, ofereça sempre, né? E o terceiro é você se comunicar com o cliente, sabe? Você tem aquele cliente que ele foi atendido hoje, converse com ele daqui a 2, 3 meses, sabe? Convide ele, como é que tá o peludinho hoje? Você não quer trazer ele pra gente fazer aquele ultrassom que ficou lá atrás? Vamos fazer um check-up agora pra ver se ele melhorou, né? Aí ele operou, ele fez castração há 3 meses atrás. Traz ele aqui pra gente ver como é que tá, se os pontos estão legais, tudo mais, se não teve nenhum... Sabe, conversa com o cliente. O cliente, se você não conversar, ele vai estar passando em outro lugar. Às vezes ele vê uma clínica, ou ele vê uma postagem na internet e vai em outro lugar. Conversa, sabe, a gente tem que... Esses 3 pontos, com certeza, fazem um veterinário, uma clínica, um pet shop, qualquer negócio, na verdade, né? Sim. Vai fazer você aumentar seu faturamento. Né, da importância da consulta pré-anestésica, né, porque pode ser um procedimento cirúrgico do mais perigoso, né, que a chance do animal vir a óbito pela cirurgia seja enorme. Sim. Mas o tutor, ele tem medo da anestesia porque já vem de antes, enraizado, né? Exato, que a anestesia é perigosa, que a anestesia vai matar o paciente, né? E hoje não, né? Então, a consulta pré-anestésica, ela é extremamente importante para você conseguir tirar esse medo do tutor, né? Então, você sentar ali com ele, conversar, explicar como vai ser feito, explicar quais são os riscos que o paciente, né, tá inerente ao procedimento anestésico, né, os riscos. E, assim, todo mundo entende. Né? Então, quando eu estava na residência na Federal, lá é obrigatório. Todo paciente que vai entrar para a cirurgia é obrigatório passar por uma consulta pré-anestésica. Nossa, que legal. Eu acho isso incrível. Eu queria muito conseguir fazer. Obrigatório. Não tem como nenhum paciente, salvo emergências, né? Que daí não dá tempo. Mas qualquer procedimento agendado tem que ser feito consulta pré-anestésica. Mas é porque era uma universidade. Mas e na parte particular? Mas sabe que tem um amigo meu, Alberto Alvin, lá no Espírito Santo, que ele tá conseguindo implementar na particular. Na particular. Assim, ele mas cobra. São poucos, né? Não, é por isso que eu tô perguntando, porque eu não vejo ninguém dizer que vai, né? Não é fácil, é o sonho. Porque assim, tô lá em 4 Barras, vamos supor. Aí me mandam uma mensagem de lá pra marcar pra amanhã. Só que amanhã eu até consigo ir lá. Mas como é que eu vou tirar 1 hora antes se eu vou estar em Pinhais? Sim. Entendeu? Então é complicado. É uma coisa assim, que é selecionar 4 clínicas, aí o futuro, vamos supor. E daí você consegue conversar com essas pro volante talvez seja mais difícil. Pro volante isso é mais difícil, né? Por causa dessa Mas e agora com o advento das consultas online, ou da consultoria online com o médico veterinário? Porque isso é uma opção, não é? É uma opção. Porque você tem que conhecer o paciente, mas se você não conhece e ele tem um clínico, você pode fazer uma videochamada, é uma consulta, né? E o clínico acompanha, também seria uma opção. É uma opção. Pra não ficar indo e vindo, né? Com certeza. Você não vai avaliar o paciente, mas se tiver um clínico bom atrás, isso dá super pra fazer. Sim, porque daí você pode olhar os exames, tudo, e a pessoa, o clínico lá vai te contar e fazer a parte. Com certeza, muito legal. Exato. Né? E daí você consegue tirar todo esse mito de que cirurgia mata. Anestesia, né? Isso. Anestesia. Que que nem você falou, o cachorro pode ter 1 milhão de problemas, que a chance dele de ser operado é 5%, mas o proprietário só pensa na anestesia. Só pensa na anestesia, exato. Né? E se morrer, a culpa é de quem? Do anestesista. Do anestesista, é sempre do anestesista. Né? E isso, acho que você conversar e elucidar todas as dúvidas do tutor, caso aconteça alguma coisa no transoperatório, ele sabia, você conversou com ele. A chance de te dar algum problema depois... É muito menor. É muito menor, praticamente zero. Sim. Né? Porque você sentou, você conversou, você explicou, né? Então, eu acho que o futuro, né, é ser obrigatório, né, para tudo e qualquer procedimento, como é na medicina.